Este é o vídeo número 100 da Faculdade da Água. Nós estamos aqui na bacia do Ribeirão Ubá, acima da cidade, num ponto de encontro do Ribeirão Ubá com o córrego Amargoso. Ou seja, neste ponto, nessa área aqui, onde a gente vê aqui o rastro da enchente, está o encontro do Amargoso com o Ribeirão Ubá. Ou seja, aqui nesse ponto ele deságua. Logo ali abaixo está a estação da Copasa, chamada Estação da Miragaia. E aqui nós temos uma referência da distância. Da distância deste ponto até o Bari, onde a gente tem aqui à frente aproximadamente 5 quilômetros de serra, que é a chamada Serra de Ubari, dentro do córrego Amargoso. E lá em cima nós temos na Miragaia o córrego do Alfenas e o córrego da Miragaia. O Alfenas se junta com o Miragaia, formando o Ribeirão Ubá. Vamos mostrar um pouco mais disso à frente. Nós estamos aqui na ponte do córrego Amargoso. Um mês após a enchente, a gente observa que, pelo que a gente conhece de histórico aqui, que nós temos uma das maiores vazões aqui dos cursos d'água nos últimos tempos. Neste vídeo e nos próximos, eu e o professor Valente continuaremos falando sobre a situação hidrológica e hidrográfica do município de Ubá, com ênfase na cabeceira formadora do Ribeirão Ubá, que cruza a cidade. No último vídeo da Faculdade da Água, 99, nós mostramos um pouco sobre a situação da enchente. Neste vídeo, nós vamos mostrar mais um pouco de aspectos relacionados a esse evento hidrológico. O nosso objetivo é contribuir para que tomadas de decisões sejam mais embasadas em elementos importantes para o estudo, para projeto, para investimento. Então, neste vídeo de hoje, o professor Valente vai nos trazer uma abordagem bastante didática sobre as três bacias, os três córregos principais formadores do Ribeirão Ubá. Lembrando que nós temos também uma boa influência de córrego que vem do município de Divinésia, formando o Ribeirão Ubá. A Faculdade da Água foi criada com o objetivo de discutir aspectos hidrológicos relacionados com a capacidade de produção de água de pequenas bacias hidrográficas, principalmente para a garantia de suprimento de água nos períodos de estiagens. Mas como para isso há a necessidade de reter o máximo possível dos volumes de água que chegam à bacia pelas chuvas, é claro que as ações para a produção de água também podem exercer efeitos positivos na diminuição de risco de cheias e inundações. A bacia do Ribeirão Ubá recebeu alguns trabalhos de produção de água no Programa de Pagamento por Serviços Ambientais, com a coordenação do engenheiro agrícola Antônio Gonçalves do Amaral e a adesão de um grupo de produtores rurais. As ações ainda são pequenas, pela falta de maior volume de recursos financeiros colocados à disposição do programa. E agora a comunidade de Ubá foi surpreendida pelo desastre ocorrido na madrugada do dia 24 de fevereiro de 2026. Nada comparável a outras inundações que já aconteceram em anos anteriores. Lembro-me que cheguei a visitar a bacia do Ribeirão Ubá, lá pela volta do início da década de 1990, no segundo mandato do professor Francisco de Filippo, que tinha sido meu professor. Havia a proposta de uma empresa para construir uma grande represa a montante da área urbana, logo acima do núcleo urbano, para servir como um piscinão de retenção de enxurradas. Convidado pelo prefeito, fiz uma palestra na Câmara de Vereadores e, junto com um grupo de engenheiros florestais de Ubá, fiz uma pré-proposta de substituir a grande represa por um grande número de outras pequenas espalhadas pela bacia. Nenhuma das propostas vingaram.
Pelo que me lembro, o professor De Filippo passava por dificuldades no relacionamento com a Câmara de Vereadores. Talvez tenha sido por isso que as tentativas não deram certo. Estou aqui hoje para discutir um pouco o que a hidrologia de pequenas bacias pode ajudar na compreensão dos acontecimentos recentes, fazer uma análise hidrológica e deixar a base para algumas sugestões que serão apresentadas em um segundo vídeo. Vou só mudar de tela para facilitar a análise. Aí está, representada pelas várias cores, parte da bacia hidrográfica do Ribeirão Ubá. E bacia hidrográfica é uma área da superfície terrestre, drenada por um determinado curso d'água, que no caso é o Ribeirão Ubá. Ela está cortada nesse ponto, próximo à estação de tratamento de água do Miragaia, a ETA Miragaia, pois o que nos interessa para a análise é a parte que está acima do núcleo urbano, e o núcleo urbano está nessa posição. Ela é a principal causadora das inundações que já trouxeram tantos problemas para a cidade. Principal porque a área urbana, com suas impermeabilizações, também colabora um pouco para os desastres. Mas o Ribeirão Ubá é formado pelo somatório de alguns córregos, como o Amargoso e o Alfenas, o Miragaia, etc. E os córregos também têm as suas próprias bacias, que são as áreas drenadas por eles. O somatório delas forma a bacia do Ribeirão Ubá. Numa classificação hierárquica, elas são as subbacias, representadas aqui pelas diversas cores do mapa. Córrego do Amargoso, a bacia dele amarela, córrego do Alfenas, a bacia dele em azul, córrego do Miragaia, a bacia dele em rosa, etc. E em hidrologia é sempre assim. As bacias menores vão se agrupando para formarem bacias maiores. Vamos ver esse outro mapa, que é um mapa de relevo, mostrando que a área é bem montanhosa. Vocês percebem que esse ponto aqui, por exemplo, a extremidade do Miragaia, ele está a mais ou menos 800 metros de altitude. Enquanto aqui, nesse ponto de corte da bacia, a altitude é em torno de 400 metros. Então, nós temos uma diferença de 400 metros entre esse ponto e esse. Você olha que essas áreas aqui, também acastanhadas, também tem altitudes elevadas em relação à saída. Então, é uma região, é uma área bastante montanhosa e isso gera alguns problemas. Mais facilidade de formação de enxurradas e mais dificuldade em executar obras de conservação. Vamos voltar aqui a nossas subbacias. Voltando ao mapa anterior, que é esse aqui, vamos usar a subbacia do córrego do Amargoso para alguns esclarecimentos do comportamento hidrológico de uma pequena bacia hidrográfica. Suponhamos que ela seja atingida, vamos supor, que ela seja atingida por uma chuva forte. E o que é uma chuva forte? Uma chuva forte em meteorologia é uma chuva que está entre 25 e 35 milímetros por hora. Quer dizer, uma chuva que atinge a superfície numa quantidade de 25 a 35 milímetros durante uma hora é uma chuva forte. Nós falamos em hidrologia às vezes que é uma chuva intensa. O tempo que as enxurradas formadas, olha, então essa chuva forte, como a superfície não tem capacidade de reter tudo isso, forma enxurrada. Nós temos uma formação de enxurrada. O tempo que as enxurradas levam para toda a bacia, enxurradas levam para formar, enxurradas formadas em toda a bacia levam para chegar ao ponto de saída, e o ponto de saída da bacia está aqui, quando o córrego do Amargoso desemboca no Ribeirão Ubá, é chamado tempo de concentração. Em linguagem do senso comum, nós podemos dizer o seguinte, olha, uma enxurrada formada aqui nesse ponto vai levar mais tempo para chegar aqui do que uma enxurrada formada aqui.
Então, nós podemos dizer que o tempo de concentração, em linguagem de senso comum, é o tempo em que as enxurradas que se formam nos pontos mais distantes da sua bacia levam para chegar ao ponto de deságue desse córrego no Ribeirão Ubá. Ora, quando essa enxurrada daqui chega a esse ponto, quando a enxurrada daqui chega a esse ponto, as enxurradas formadas nos pontos mais próximos também já estão chegando. Olha, se a chuva dura, então esse é o tempo chamado tempo de concentração, o tempo que essa enxurrada daqui leva para chegar até o ponto de saída. Se a chuva dura mais do que o tempo de concentração, então toda a bacia vai estar contribuindo para a enxurrada chegando aqui e continua chovendo. Usando algumas formas de hidrologia e experiência que nós temos de lidar com esse tipo de assunto, nós podemos dizer que o tempo de concentração para essa subbacia é em torno de 1 hora. Então, depois de 1 hora, as enxurradas formadas nos pontos mais distantes também já estão chegando à saída da bacia. Agora, preste atenção. Se o tempo de concentração aqui é de 1 hora e as chuvas duraram 7 horas, então, depois de 1 hora, toda essa subbacia está levando enxurrada para esse ponto e ainda choveu durante 6 horas. Então, durante esse período de 6 horas, nós temos um grande volume de água formado por essa subbacia chegando ao ponto de deságue do córrego no Ribeirão Ubá. Agora vamos ver a bacia do... Vamos lá, vamos mudar agora. Vamos ver a bacia do Miragaia, que está mais distante desse ponto aqui de corte da bacia. Bem, olha, a enxurrada formada aqui no ponto mais distante do Miragaia vai levar muito mais tempo para chegar aqui do que as enxurradas formadas no córrego Amargoso. Esse tempo de concentração, aí nós temos o tempo de concentração. Qual é o tempo de concentração? É o tempo que as enxurradas formadas aqui levam para chegar até o ponto de saída, que é o nosso ponto de referência. Esse tempo de concentração, da mesma forma, usando fórmulas da hidrologia e um pouco de experiência nossa de lidar com essas regiões, nós podemos dizer que esse tempo de concentração está em torno de 4 horas. Ora, depois de 4 horas, então, todas as enxurradas formadas nessa bacia do Miragaia já estarão chegando aqui a esse ponto, a reta do Miragaia. E vão se juntar às enxurradas que estão formadas no córrego do Amargoso. Já vão se juntar às enxurradas que estão formadas no córrego do Alfenas, que tem um tempo de concentração mais ou menos semelhante. Então, depois de 4 horas, toda essa região colorida, que é a parte da bacia que nós estamos usando para esse tipo de análise, já estarão contribuindo, depois de 4 horas, volto a repetir, toda essa região já estará contribuindo para a vazão aqui próximo da reta do Miragaia. Olha, está acima do núcleo urbano. Então, a partir de 4 horas, nós temos um grande volume de enxurrada chegando a esse ponto, elevando rapidamente a vazão do Ribeirão Ubá. E continua chovendo. Choveu por 7 horas. E continua chovendo em praticamente toda a bacia, porque essas são informações. O programa de pagamento por serviços ambientais coordenado pelo Amaral tem a contribuição de produtores rurais dessa região medindo chuva. Então, a informação conseguida com esses produtores mostram que toda essa região foi atingida por aquela chuva em torno de 7 horas. Olha, esse é o principal problema que nós temos que enfrentar. Se nós queremos que o Ubá não passe mais pelas agruras que passou da noite de 23 para 24 de fevereiro, nós temos que atacar o problema aqui. Aqui está o problema. Agora, o que fazer? O que fazer para resolver esse tipo de coisa? Se nós não fizermos nada, nós vamos dizer o seguinte, assim, de tempos em tempos, é possível que a cidade passe pelos mesmos problemas. Então, hoje vamos recuperar a cidade, que está cheia de problemas. Vamos recuperar a cidade e vamos torcer para que no futuro não tenha uma chuva tão forte durante tanto tempo
que possa provocar problemas semelhantes. Ou então, vamos ver o que a gente pode fazer para, se não terminar totalmente com os problemas, pelo menos que eles sejam de menor intensidade, causando problemas menores. Bah já vem sofrendo com essas inundações já há muito tempo, mas foram inundações menores que não causaram tantos problemas como as inundações que ocorreram na noite de 23 por 24. Vamos ver aqui para frente. O que fazer para atacar o problema, então? O que fazer para atacar o problema? Aí está a chave. Primeira coisa, estabelecimento de uma rede de obtenção de dados hidrológicos de todas as subbacias. Nós temos algumas informações colhidas, por exemplo, pelo programa coordenado pelo Amaral. Mas nós precisamos de mais. Nós precisamos de fazer uma boa análise hidrológica nós temos que obter informações. Voltando aqui. Quais são essas informações? Por exemplo, nós temos que fazer um estudo, nós temos aquele mapa de relevo, mas precisamos fazer um estudo de solos. Vamos saber quais são os solos da bacia. Uma informação importantíssima. Qual é a velocidade de infiltração do solo da bacia ao longo de toda a sua área? Nós vamos saber vazões. Quais são as vazões dos córregos, por exemplo? Estabelecer estações de medição de vazão, pelo menos nos córregos. Nós vamos intensificar a rede de medição de chuvas, para que a gente saiba como é que as chuvas fortes que atingem a região se comportam ao longo de todas as suas bacias. E assim por diante. A vegetação, que tipo de vegetação nós temos, que tipo de exploração agropecuária existe na bacia do Ribeirão Ubá. Qual é a possibilidade desses proprietários rurais colaborarem com um trabalho de conservação? São informações que a gente precisava de obter, com bastante detalhes. Nós já temos algumas informações, podemos começar a trabalhar com as informações que existem, mas precisamos buscar novas informações, e informações ao longo dos anos, para que a gente possa ir fazendo as adequações necessárias ou as correções necessárias. Segundo, fazer uma boa análise hidrológica das informações. Análise que pode começar a ser feita com as informações disponíveis, já falamos que pode ser informações disponíveis, e depois ser aperfeiçoada com as informações que forem sendo adicionadas ao longo dos anos. Então não é uma coisa que você vai fazer um trabalho e tudo bem, está resolvido o problema, agora podemos esquecer. Não pode esquecer não. É um trabalho que tem que ser contínuo, tem que montar uma estrutura de trabalhar na bacia do Ribeirão Ubá. E essa estrutura tem que ser permanente. Constantemente, nós temos que ir reavaliando o que está acontecendo e corrigindo os problemas que ainda existirem. Terceiro, com base nessa análise hidrológica e com interações com os proprietários rurais, planejar e implantar estruturas de conservação distribuídas por todas as subbacias, visando reter volumes de enxurradas e conseguindo, consequentemente, aumento do tempo de concentração. Ou seja, planejar e planejar. E, para isso, precisamos conhecer e conhecer. No próximo vídeo, nós vamos discutir um pouquinho mais o que fazer. Vamos dar alguns exemplos de possibilidades. Até lá, muito obrigado. Neste momento, dados, números, figuras são muito importantes, né? Porque depois disso tudo deverá ser utilizado para tomada de decisões, né? Aqui, por exemplo, a gente vê uma pequena parte da cidade, mas é importante lembrar que nós temos 12 quilômetros de extensão do Ribeirão Ubá dentro da cidade. Conforme eu disse, dados, números, informações são essenciais, né? E a gente tem bastante, conforme a gente está mostrando nesse vídeo aqui, e mostrará nos próximos vídeos. Alguns dados são importantes a gente destacar. Na cabeceira mais alta do Ribeirão Ubá, onde vimos hoje, por exemplo, nesse vídeo, diversos e intensos deslizamentos de solo, ou seja, escorregamentos ou movimentos de massa, tivemos aproximadamente, naquele 23 para 24 de fevereiro, agora de 2026, aproximadamente 250 milímetros de chuva,
lá na cabeceira da Miragaia, que é a divisa do rio, da bacia do Paraíba do Sul com o Rio Doce. Então, essa água contribuiu para a enchente. Nesses 250 milímetros, em 7 horas, por exemplo, foram 130 milímetros em 1h30 e 120 milímetros em 5 horas e meia. Na cabeceira do Alfenas, conforme o professor Valente mostrou aqui no mapa, a extensão dela, nós tivemos 170 milímetros em 7 horas, 90 milímetros em 1h30 e mais 80 milímetros no restante da noite. Na cabeceira do Amargoso, nós tivemos 150 milímetros em 7 horas, 70 milímetros em 1h30 e 80 milímetros nas restantes 5 horas e meia. Na cabeceira do Boa Vista e Paraíso e Zoeira, que são áreas que estão fora do município de Ubá, mas contribuem para o Ribeirão Ubá, nós tivemos aproximadamente 170 milímetros em 7 horas, 80 milímetros em 1h30 e 70 milímetros no restante. Conclusão, tivemos volumes de chuva aí de 70 a 130 milímetros em 1h30, o que pode ser considerado tromba d'água, por exemplo. E um aspecto que nós já dissemos e estamos repetindo nesse vídeo. Choveu na bacia inteirinha, na área toda. Grandes volumes de chuva ao mesmo tempo. E como a cabeceira teve um volume maior, isso juntou com o restante e causou esse grande impacto nesse evento hidrológico. Portanto, a Faculdade da Água vem aqui cumprir o seu papel, que é cuidar da hidrologia, né? E o evento hidrológico tem tudo a ver com a gente. Muito obrigado a todos, ao professor Valente, aqueles que têm contribuído aqui com a gente nesse vídeo, a Daça, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.